Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estávamos aqui como se já não chegasse tanta gente, que é tão bom. Estávamos aqui também a ver se chegavam todos. E eu começava por agradecer ao Norte Shopping, que nos recebe aqui, e dar os parabéns também ao Norte Shopping mais uma vez por ter este espaço aqui, ter escolhido tão bem o arquiteto Eduardo Souto Moura, que foi também a forma de consolidar este espaço neste sítio com uma materialidade tão forte. É uma peça lindíssima e é sempre muito bom ter um espaço assim aberto ao público. Queria também agradecer a presença de todos e agradecer especialmente a razão de estarmos aqui, que são os nossos convidados. Tivemos agora de última hora uma notícia que foi que o Cisa não poderia, o arquiteto Álvaro Cisa Vieira não poderia estar cá, porque veio adoentado de Paris e por muita vontade que tivesse e muito gosto, já há tanto tempo que tinha dito que é evidente que não faltava, acontecem sempre estas coisas. E pronto, ficamos também todos com muita pena, que é uma figura fantástica, que é sempre um gosto enorme de o ter presente, mas são razões válidas e não houve mesmo hipótese. Eu pedia-lhes que me permitissem trocar as formalidades, as habituais formalidades da apresentação e de elencar o currículo dos convidados, uma vez que, pelas melhores das razões, os convidados, havia muita coisa boa para dizer e já é muito também conhecido o que fazem e por isso pedia-lhes para trocar as formalidades por agradecimentos, porque na verdade é uma alegria enorme ter aqui esta exposição e ter aqui os convidados e o Luís Ferreira Alves. E é impossível fazer uma exposição destas sem sentir, com as pessoas envolvidas que estão, não é? Com o Cisa e com o Luís Ferreira Alves, sem sentir que se está a fazer uma comemoração, não é? E na verdade, tanto o Luís Ferreira Alves como o Cisa, indiretamente, tem um peso muito grande na minha vida. O Cisa, porque a casa da minha avó é também uma casa do Cisa, e eu, quando convidava o neto, o engenheiro Nuno Beires, para estar cá presente hoje, dizia-lhe: olha, nós temos uma... E vem, muito bem, então. E eu dizia-lhe: olha, temos uma cumplicidade, não nos conhecemos, mas temos uma cumplicidade muito grande, que é termos crescido numa casa do Cisa, e ele sabe exatamente, eu considero que ele sabe exatamente do que é que estamos a falar, não é? Crescer numa casa do Cisa termos tido a hipótese de viver um espaço que está em constante transformação e que é uma lição muito grande de um pedagogo paciente, que respeita o desenvolvimento da criança que está a crescer na casa e vai-se mostrando, vai-se clarificando, vai explicando de que complexidade é que é criado. E por isso, se Cisa estivesse cá hoje,
era uma coisa que eu lhe queria agradecer. A forma como põe a genialidade, a genialidade dele ao serviço das pessoas, e que temos todos uma marca enorme, porque temos tido a hipótese de crescer numa casa do CISA com os cuidados todos, com que os trabalhos de CISA têm. E depois, mais tarde, de viver a casa, começamos a ver a casa em livro. E aquela casa que também, relativamente à família Bejo, também deve ter acontecido, aquela casa que era o lugar de memórias, em que se passa lá os natais, em que é pano de fundo para fotografias de família, começa a aparecer nos livros com o papel principal. Ou seja, não está lá ninguém e ficamos nós, netos, a olhar para os livros a dizer assim, mas então onde é que está a gente aqui na casa? E a perceber, com o trabalho do CISA e com a fotografia do Luís, a ir percebendo que na verdade a casa tem uma personalidade e é retratada, é também um objeto retratável. E foi um grande espanto e foi assim que começamos todos lá em casa, que sempre tivemos os livros, a ser apresentados à fotografia do Luís Ferreira Alves. E mais tarde viemos a conhecer o fotógrafo. Uma coisa que agora percebemos que, quer dizer, na verdade, para ser um bom fotógrafo, tem que ser um grande homem, porque a fotografia é um posicionamento, quer dizer, é um posicionamento relativamente ao mundo, não é? É um olhar, é uma forma de nos posicionarmos e é uma escolha daquilo que interessa ver. E por isso eu não queria também começar esta conversa sem lhe agradecer muito ao Luís Ferreira Alves. E, quer dizer, as qualidades são imensas, as qualidades do Luís são imensas, mas eu queria só ressaltar 3 que eu penso que têm a ver estão intimamente ligadas à fotografia. A primeira delas é exatamente isso, a forma de ver o mundo. O Luís, quer dizer, quando nós convidávamos para nós irmos passear com ele e tal, e nós vínhamos sempre muito tocados da forma como o Luís olha para o mundo, o interesse que tinha, a vibração que a vida lhe despertava, e vínhamos sempre a pensar, nós temos mesmo que abrir os olhos, não é? Que abrir os olhos para o mundo, porque na verdade a vida é muito mais. Nós somos novos e quem é jovem é o Luís Ferreira Alves. A intensidade era tal que nós vínhamos sempre questionados com isso. Quer dizer, precisamos mesmo de estar atentos, que há muita coisa para ver e as coisas são intensas e são muito fortes e vibram. E vínhamos sempre também muito espantados e muito alertados para isso. E outra das qualidades, quer dizer, e outra coisa que eu acho fantástica quer dizer, não perde muito tempo, por mais razões que tivesse, a dizer que as coisas que tem são melhores que ninguém, mas olha para as coisas dele com uma alegria e com gosto que faz com que toda a gente goste das coisas de Luís. As coisas são fantásticas. E na verdade iluminam-se, e na fotografia as questões também são as mesmas. É uma forma de olhar para as coisas. Na construção da fotografia, quanto mais elementos de qualidade, mais a fotografia brilha, mais é bonita. Eu acho que na vida também isso é muito presente. E queria também agradecer a presença do José Bernardo Távora, que quando estávamos a pensar quem é que poderia apresentar o trabalho, ali 2 voltas e o Luís disse, tem que ser o José Bernardo Távora, não há dúvida. Acompanhou-me, é um grande amigo, acompanhou-me em várias obras e em vários momentos destes, de fotografia ou de processo de projeto, ou fotografia de tempo, não é? De marca de tempo, e por isso era mesmo um gosto ter, e para mim também uma alegria enorme, que hoje também estava adoentado, mas que está aqui presente e vem-nos alegrar aqui esta conversa e com a sua presença. Por isso passava-lhe a palavra. Bom, obrigado. Ouve-se, não? Ouve muito bem. Obrigado, boa tarde.
Um pouco engripado, mas consegui, fiz chegar, com muita pena que o arquiteto Álvaro Siza não esteja cá. Eu ia ler um pequeno texto, enfim, que fui escrevendo estes dias. Gostaria de começar por agradecer ao Luís Ferreira Alves o amável convite para participar nesta sessão, convite que muito me honra. Queria agradecer ao arquiteto Álvaro Siza o projeto desta bela casa, que tanto me marcou, agradecer necessariamente a organização desta exposição. Começaria esta intervenção lendo extratos de um texto do meu pai sobre o papel do arquiteto de outubro de 92, texto que é para mim, que está para mim cada vez mais atual. O termo arquiteto é na sua origem grega, constituída por um prefixo arque, por um verbo tectano. O prefixo arque significa qualidade, o ponto mais alto, excelência. O verbo tectano significa construir, materializar. Daí que a palavra arquitetura implique, no sentido original da sua formação, a existência de um valor de qualidade e de um valor de materialização, ou ainda que tal palavra signifique simplesmente construção com qualidade. Isto é, não há arquitetura sem construção, não há arquitetura sem qualidade. Construção, claro, mas fundamentalmente construção de espaços através de paredes, tetos ou pavimentos, utilizando materiais e técnicas próprias e produzindo espaços de qualidade, confirmando assim o conhecido euforismo de Lao Tse, quando diz que uma casa não é constituída pelas suas 4 paredes, mas pelo espaço que elas definem. A aparente contradição entre o ato material de construir e o ato espiritual de qualificar o espaço resultante transforma-se em arquitetura numa síntese magnífica, na qual a utilização da ciência e da técnica, nas suas formas mais elementares ou mais evoluídas, produz espaços mágicos e magníficos, em que o físico e o psíquico do homem encontram condições de perfeito desenvolvimento e plena satisfação individual ou social. O desenho é a forma de linguagem do arquiteto quando concebe e realiza o projeto, portanto, instrumento capital da sua formação, da sua criação e da sua comunicação. É no desenho e pelo desenho que se realiza a síntese magnífica do edifício, do objeto ou da cidade concebidos pelo arquiteto, traduzindo formalmente a satisfação de necessidades funcionais e espirituais, de técnicas de construção ou de conforto, de condicionamentos financeiros, económicos ou jurídicos. Não ignoramos, quanto a falar em desenho, é julgado perigoso para muitos, receosos de que o arquiteto perca o seu prestígio social por se afastar do mundo moderno, da teoria e da ciência e manter-se assim como um homem antigo e ultrapassado. Mas não é nossa condição gloriosa a de criar formas que permitam uma vida mais harmoniosa e mais feliz. Não disse Perret que o arquiteto é um poeta que pensa e fala em construção. Não definiu Le Corbusier a arquitetura como o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes sobre a luz, porque a vergonha de sermos artistas. A Casa Beija, na Póvoa de Varzim, foi a última projetada pelo arquiteto Álvaro Siza antes do 25 de Abril, iniciada em 73 e terminada a sua construção em 1976. Como o próprio diz num belo texto, numa fase em que não se realizava nenhum projeto, correspondendo a um período de rápido... Um belo texto, desculpem, em 79. Numa fase em que não se realizava nenhum projeto, correspondendo a um período de rápido crescimento do custo da construção em Portugal, chegou-me uma encomenda para uma pequena casa num desses típicos lotes dos planos de urbanização. Da primeira e decepcionante visita ao terreno saiu um esboço com uma proposta de aceitar a realidade daquela rua e juntar-lhe mais um volume com espaços sem sentido ao seu redor, sem a possibilidade de relações intencionais com as construções circundantes. Esse volume estava destruído, era em um dos seus lados e aparecia como uma representação abstrata de uma ruína. Da ruptura resultante emergia a membrana de vidro que continha a distribuição do programa pedido pelo cliente, uma planta sob papel quadriculado que me entregaram em mão. Misteriosamente, esta casa construiu-se e satisfez o cliente. Era eu aluno do primeiro ano do curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes do Porto, quando, em 76, tive a sorte de visitar a Casa Beires, com o arquiteto Sérgio Fernandes e os meus colegas de turma, numa visita para a preparação do trabalho final da escola, uma casa para habitar.
surpresa completa. Nessa altura líamos e estudávamos Aldo Rossi e Roberto Ventura, entre outros. A casa era tudo aquilo que imaginávamos, pela pouca documentação a que então tínhamos acesso e, sobretudo, por ser feita numa altura de grande contenção no que então se construía, muito ligada às questões da habitação, Barredo, processo e processual, mas mais do que isso, era tudo aquilo que então poderíamos imaginar que viria a ser. Cumprindo os regulamentos de loteamento, o famoso regeu e afastamentos legais a casas vizinhas. Já na altura era conhecida por Casa Bomba. Estava acabada. Faltava-lhe tudo o que tem hoje, 40 anos passados, a sua maravilhosa vegetação, as patinas do reboco amarelo, os reflexos envidraçados, a leitura clara de todas as relações entre o espaço interior e o espaço exterior, mas, sobretudo, a sua vivência. Por isso, hoje está melhor, está bem, está muito bem. E ao rever belos esquiços e desenhos do projeto, que saudades dos nossos antigos escritórios, dos estiradores, dos teses quadros, do papel vegetal de esquiço, da mina 2B para desenho grosso, da mina 3H para desenho fino, ou dos lápis de cor, do vegetal Canson de 115 gramas e da Rotring 01 para o desenho final, dos escantilhões para escrever, do cheiro a amoníaco das cópias heliográficas. E, sobretudo, das conversas em cima dos desenhos, à volta de um estirador. Era assim naquele tempo, éramos felizes, tínhamos tempo. Tenho dito nos últimos tempos, com alguma amargura e muita tristeza, que a arquitetura, tal como a aprendi, tal como a ensinei, tal como a pratiquei, será talvez uma profissão em vias de extinção. Não há tempo. E a ideia que se vai transmitindo de que um projeto, como dito, chave na mão, com decoração e desenho de interiores incluído, é muito mais simples e rápido, ou com um programa de televisão em que em 48 horas se muda a vida de uma família e a partir daí todos serão felizes, mesmo alterando os seus gostos, os seus hábitos de vida e quase lhes impondo como devem viver e comportar-se, de preferência sem arquiteto, não nos deixa muita margem de manobra. Não há tempo para nada. Por fim, um agradecimento especial ao Luís Ferreira Alves, grande amigo, pela sua perseverança nos muitos dias que juntos temos passado fotografando e falando sobre tudo ou quase tudo, pelo muito que me tem ensinado. Recentemente estivemos 4 dias em Guimarães para fazer apenas 9 belas fotografias de obras do meu pai para uma exposição, sempre esperando por aquele momento mágico de uma luz especial ou de uma sombra especial que por vezes tardava horas e horas a chegar. Foi para mim memorável. Nos últimos tempos temos feito fotografias das minhas obras, pausadamente, em várias fases da sua construção, regressando alguns anos depois para as fotografar de novo. Já vividas, evitando sobretudo fotografias de uma obra ainda não acabada, com alguns poucos móveis de design mais ou menos moderno, para as fotografias rápidas para publicação em revista. Pela forma maravilhosa e genial, diria, como rapidamente compreende os nossos projetos e os fotografa, quantas vezes produzindo imagens mais belas do que a própria arquitetura construída. As fotografias da Casa Beiros aqui em exposição, parte das publicadas no livro, são verdadeiramente impressionantes, porque imagens de uma casa habitada, porque retratam a casa tal como ela hoje é ocupada, tal como ela hoje é vivida e, sobretudo, tal como ela hoje é amada. Por mim, digo, e para terminar, não me interessa o desenho de edifícios ou do espaço público para estar na moda. Interessa-me a arquitetura onde as pessoas vivam bem, onde as pessoas estudem bem, onde as pessoas trabalhem bem, no fundo, onde as pessoas sejam felizes. Anónima, sem marcas pessoais, que resista e sobreviva ao tempo. É assim a boa arquitetura, é assim com a Casa Beiros. Obrigado, Álvaro Cisa, obrigado, Luís Ferreira Alves, por tudo o que me ensinaram. Gostaria, por fim, de agradecer à Sra. Dona Elzira Beiros por nos ter deixado visitar a sua casa. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, hein? Agora diz que quiserem. Muito bem, agora, quer dizer, relativamente a esta questão do tempo, também que foi referido, não é? Que a obra, quando está terminada, faltavam-lhe estes 40 anos de vida,
que na verdade passa de um projeto que tem pretensões a ser uma casa de família, e a ter sido, não é, habitado durante este tempo todo com as marcas que isso deixa. E eu, uma das dúvidas que tenho aqui para perguntar ao Luís é exatamente isso, o Luís que fotografa as obras logo acabadas de fazer, não é? Que acompanha processos em fotografia, que acompanha também os processos da obra. Qual é que é, quer dizer, as grandes diferenças de olhar para a arquitetura com o tempo, com essa questão do tempo? E como é que isso se registra? Isso é muito difícil de responder. A fotografia da arquitetura, como normalmente é pretendida pelos arquitetos, que são clientes, é de apanhar a obra no fim dos trabalhos de construção e antes da invasão dos monstros. E isso dá uma fotografia limpa, explicativa, mas não dá uma fotografia quente, nem humana. Esta experiência que eu tive aqui nesta casa é diferente, e até pela maneira como começou, é completamente inabitual na minha carreira ter acontecido coisas desta natureza. Aconteceu com o pai Fernando e com o José Bernardo no Freixo, foi uma aventura desde o primeiro dia ao último. Às vezes acontece, agora em Matosinhos, na casa da arquitetura também pude fotografar desde o primeiro dia até o último, até a inauguração. Isso não é habitual, mas esta casa tem um suplemento. É o Cisa que me telefona, emocionado por ter ido à casa verificar uma entrada de água ou qualquer coisa assim, que o Cisa, que tinha tido uma experiência comigo há muitos anos atrás, a Faculdade de Arquitetura, filmada em Tosco, antes em cimento armado em Tosco, com águas, com pingos, com escorridos. Fez um filme para a Espanha, nessa altura, e o Cisa ficou sempre com a ideia de que depois nas obras de Serralves tornou a acontecer, com os pingos a caírem e a marcarem o ritmo da fotografia, os pingos da água, as estalactites, as estalagmites, tudo isso. E ele ficou sempre com a ideia de que eu tinha uma ligação especial, e tenho, porque vivi numa casa que amei e que vi de ser destruída, que eu tinha uma particular, e penso eu que eu teria uma particular sensibilidade para esse tipo de coisa, para o que ele estava a ver. E telefonou-me da própria casa a dizer: "Ó Luís, está aqui uma coisa que é para ti, eu quero que tu vejas isto, quero que fotografes isto." No dia seguinte fui lá com o Cisa, fomos lá a segunda vez, passámos lá uma manhã magnífica com a sua madrinha, uma pessoa extraordinária, com uma genica que hoje jogo não terei quando tiver a idade dela. E eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. E realmente a dona da casa autorizou-me no dia seguinte a estar ali como queria. Deram-me as chaves da casa, deram-me tudo, só esconderam o cão, que era um ferocíssimo. Teve que ir para uma casa ao lado, o cão era terrível. E deixaram de dar uma chave. Eu estive 2 dias com o mesmo tipo de luz, com o mesmo tipo de dia, a adaptar-me à casa e acho que consegui, de certo modo, dar o ambiente que a casa atualmente tem. É uma imagem, são imagens mais idiosincráticas do que técnicas, são imagens, de certo modo, da minha maneira interior de ser. E são imagens, são prolongamentos, como diria, eu sou um pequeno Tarkovsky. São prolongamentos do estado de alma das pessoas, que nem sempre é ridente, muitas vezes é melancólico, outras vezes é triste. A vida é isso. E eu acho que estas fotografias, de certo modo, representam essa gama de sentimentos que uma casa é capaz de provocar num fotógrafo. Uma casa como esta, que é uma casa que é definida pela presença de várias gentes que por ali passou, que por ali foram deixando objetos mais estranhos e que a gente sente o correr do tempo, o correr das gerações, e aquilo impressionou-me imenso, gostei imenso de lá estar. E julgo ter apanhado alguma coisa disso, dessa memória, dessas vidas que ali foram vividas,
acho que são patentes nestas imagens, penso eu. Luís, Eu não sou a falar, as não, imagens, não, mas isso... tem umas imagens aí, lá embaixo, mais bem iluminadas que aqui, porque aqui há um problema de iluminação que não se consegue diminuir este ângulo e, portanto, as imagens, quando vistas de frente como devia ser, têm brilho, têm que ser vistas de ladex, de um lado e do outro, para se conseguir perceber. Mas é um pequeno problema que não conseguimos vencer, não é? Sim, Fizemos todos sim. os possíveis, inclinámos as fotografias, andámos lá em cima e andando lá no escadote, puxou, brilha sempre a parte de cima da fotografia, não é? Sim, conseguiu-se minimizar. Mas... Lá embaixo não, lá embaixo é extraordinária a iluminação e os holofotes são espantosos. Não. Mas Agora, eu estou aqui para vos convidar a ver as fotografias que tirei e se não gostarem delas fazerem uma crítica final. Não estou aqui para... não preparei nenhum discurso. Claro, mas há sempre... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, exato. eu respondo. Quer dizer, diante de um trabalho deste, acho que há sempre dúvidas e interpelações e mesmo por essa questão de ser um trabalho tão diferente, não é? Em termos de arquitetura ou com diferenças. Agora, a questão, também está aberto também as dúvidas para que possam também colocar dúvida, evidentemente, durante aqui um tempo. Eu também gostava só também de perguntar, quer dizer, esta sorte de ter esta sorte e este acaso fantástico de numa cidade pequenina como o Porto, não é, ter tido amigos arquitetos como o Álvaro Siza, como Souto Moura, como o Fernando Távora. Não caíram do céu, são amigos porque tiveram uma vivência conjunta comigo e foram... O Siza era um ídolo para nós, mais velho que nós, 3, 4 anos, era um ídolo para o meu grupo cultural e político. Havia uma coisa em que estava de acordo, era que o Siza era era o gênio que nós tínhamos à mão. Isso ninguém tinha dúvidas, e esse era um elemento... E eu, por acaso, ontem, numa entrevista da RTP, lembrei-me disso e lembrei-me de uma coisa que é um orgulho. Não vou fazer um autoelogio, só se for a natureza. É que realmente todos os amigos, exceto os que morreram, que faziam parte desse grupo, que têm a minha idade, 80 anos, todos estão a trabalhar intensamente. Isso é uma coisa que me honra extraordinariamente e que nos honra extraordinariamente. Estão todos a trabalhar, nenhum está em casa a jogar a bisca. Estão todos a trabalhar. Isso é... Mas a questão de os conhecer, de conhecer o humor, de conhecer a forma como projetam, a forma como olham para o mundo. Conhecer o Siza, por exemplo, eu, por exemplo, comecei antes de conhecer ele, conhecer a Casa de Tejada Boa Nova. Nós apanhávamos qualquer turista mais culto e levávamos a ver a Casa de Tejada Boa Nova. Eram 3 ou 4 coisas que orgulhavam Portugal que nós mostrávamos aos turistas. Que, aliás, nessa altura eram proibidos andar de calções na cidade, não podiam andar, que era proibido. Por acaso, aquilo que contou da Casa de Tejada Boa Nova, do projeto ter sido uma o projeto era o pai dele que o deu aos seus colaboradores e os colaboradores escolheram o Siza. Foi assim ou não, José Bernardo? Está distraído. É? Não. Então explique lá como foi. Não prefiro não. A ideia que eu tenho é de que realmente o projeto foi inicialmente para o seu pai e daí passou para os colaboradores. É a ideia que eu tenho. Depois. Sim, mas eu queria chegar a isso. Eu não estou a mentir, eu estou... Não disse isso. Oh, Luís, mas essa questão de conhecer os arquitetos como amigos das obras que se vai fotografar, muda alguma coisa na forma como se olha para os trabalhos? Ou o conhecimento interno do trabalho, o conhecimento do objeto? Do meu grupo, por mau aluno, eu era o único do grupo que não era da escola. Por mau aluno fui obrigado a trabalhar em empregado bancário, fui várias vendedor de máquinas, não sei de que e tal. Mas é esse cimento comum com colegas amigos que estavam ligados à escola, que tinham os mesmos valores, a paixão do Alto, a paixão do Bartók, a paixão do... Esse grupo de amigos que se manteve durante muitos anos coeso, teve uma influência enorme na minha maneira de fotografar, isso é completamente evidente.
Eu não sou arquiteto, mas julgo que em algumas das imagens que faço se nota que compreendo a arquitetura, já não é mau. Claro, claro. Aqui era mais isso, era compreensão da arquitetura e compreensão de quem a projetou. Pois, e Se isto aí também... assisti aos dramas de crescimento e de nascimento dos arquitetos, os problemas que tinham para casa, as maquetes, tudo aquilo. Participei nisso tudo, ajudei a fotografar maquetes e realmente muita malta julgava que eu que era da escola também, não era. Da escola só tinha o da Flecote e os sapatos de pala, mais nada, mais nada. De todas as áreas, quer dizer, é um apaixonado de uma série de áreas e conhecedor, não é? De uma série de coisas, do mar, da caça. A arquitetura é um objeto privilegiado para fotografar? Não, eu fui empurrado para a arquitetura. Eu, no princípio, quando tive essa loucura de sair da empresa onde trabalhava, onde era altamente remunerado e onde tinha enorme prestígio, saí para pegar um tripé numa máquina e tentar safar-me, e safei-me, até agora, safei-me. De facto, o que é que eu ia responder? Já não me lembro. Não, é que se a arquitetura é um objeto privilegiado para se fotografar, quando Não, podia fotografar caça, a arquitetura podia fotografar mar. é o menos privilegiado dos objetos para fotografar, porque é tridimensional e a fotografia é bidimensional. E a passagem do tridimensional ao conseguir, através do bidimensional, dar uma imagem, uma ideia de tridimensionalidade é muito difícil de conseguir. Não há dúvida nenhuma. É desafiante. Por isso é desafiante, é por isso que eu às vezes perco 2, 3, 4 dias na mesma casa, à volta, aproximando-me, afastando-me, porque não é fácil, não é fácil. E eu, como tenho uma visão ética do meu trabalho como fotógrafo profissional, a minha ideia é de que não me devo pôr no proscénio, à frente do proscénio, dizer que eu é que sou bom, a fotografia está lá atrás. Eu isso não faço o possível por transmitir as imagens, as sensações que uma casa me provoca, transmiti-las para quem as vai ver, no Japão, sei lá, na China, perceberem um mínimo de que estão perante uma casa e de que a casa funciona de uma certa maneira. Isso é realmente uma coisa que eu aceito, é uma limitação, não chamei uma limitação, é uma contingência. Eu não posso, se eu quero fazer umas fotografias de ordem pessoal e idiosincrática numa casa, posso fazê-lo, mas não estou a fazer um trabalho de arquitetura profissional, de fotografia de arquitetura profissional como deve ser. Pois. Eu às vezes, na verdade, também pelo conhecer, imagino que quando, por exemplo, a fotografar uma casa do CISA, que o Luís também tem gosto de dizer assim, olha, vejam, ou seja, vejam contente com o seu amigo ter feito uma coisa tão boa. Olha, vejam esta perspectiva, olha, vejam isto, tem que se mostrar isto. Não, isso acontece uma coisa muito curiosa que qualquer fotógrafo de arquitetura consciente poderá testemunhar. É que uma casa pobre do ponto de vista do desenho e do projeto e da ideia não resiste muito tempo às fotografias. Uma pessoa, quando é uma pescadinha de rabo na boca, uma pessoa, ao fim de um quarto de hora estamos a fazer a primeira fotografia. Ao passo que as casas do CISA, por exemplo, mudam todos os dias dão sinais diferentes. A pessoa pode ir lá, às vezes, sem conta que acaba sempre por encontrar uma maneira diferente. E esta riqueza vem do desenho, penso eu, vem de... o mundo do fotógrafo é tentar compreender esse desenho, tentar compreender essa mensagem. E algum mérito terá fazer isso. Claro que sim. Agora é muito diferente andar no barco, porque tu podes andar comigo a fotografar que eu não te faço mal nenhum. E no barco vocês ficaram aterrorizados às 5 da manhã, lá com o temporal. Não, mas isso era uma das características. Eu acho que a mesma generosidade com que nos convidava para ir andar de barco, acho que é a mesma quando fotografa, porque na verdade, quer dizer, é isso, um fotógrafo anula-se na fotografia e mostra as qualidades do trabalho. Uma questão relativamente que também falamos nisso, relativamente por exemplo, a casa da minha avó já foi fotografada com objetos dentro, não é? Sim. Mas os objetos nunca foram definidores de uma escolha, de uma perspectiva, de um enquadramento, e nesta casa foi forte isso, não é? É forte a marca do tempo, onde é que os objetos estão? Eu não considero esta casa uma fotografia de arquitetura. É uma fotografia de uma casa de um arquiteto, mas não é fotografia de arquitetura, é fotografia
de uma mensagem de memória, de vivência que me apanha à esquina da minha própria vida, não é? Eu realmente senti muito, também tive a vivência da minha casa, vivi numa casa enorme, numa casa de família, também que se foi afastando de mim no tempo, e um exemplo deste, traz-me de novo às vivências que tive nessa casa, as casas em que nós vivemos em miúdos, em que nascemos e que crescemos, cheias de segredos, cheias de mistérios. E eu, nesta casa, pôs-me isso em movimento todo. Não sei se consegui, aqui estão 14 imagens, mas o livro tem muito mais imagens. Não sei se consegui, mas nunca senti que estava a fazer fotografia de arquitetura, senti que estava a fazer fotografia de vidas e de memória. Pois. Não sei se me faço entender. Mas Quer dizer, e a questão de ser tão uno o trabalho, faz parte desses dos tais de ter sido em 2 dias, eu não com posso dizer posicionamento. eu não posso dizer que sou bom no trabalho. Não, uno, que o trabalho é tão uno, não é? Que o trabalho tem tanta unidade, não é? Esta série, não é? Este Esta exercício. também tem unidade porque a família Beiras me deu condições para eu procurar essa unidade. Tive 2 dias, não tive um dia de chuva e nevoeiro, no outro dia sol de pino, tive 2 dias ótimos, sempre iguais, permitiram-me fazer, por exemplo, algumas imagens de exterior e interior, que é uma coisa muito difícil de dar. Nessas imagens conseguiu-se. Nesses 2 dias foi ótimo. A única coisa má foi o cão, mais nada. José Bernardo, uma pergunta que gostava de lhe fazer, que é relativamente quer dizer, o tempo tem uma marca, as coisas têm que ter a marca do tempo e devem ter a marca do tempo, mas há limites para isso? Qual é que é o limite para a marca do tempo ser uma coisa construtiva? O limite para a marca do tempo precisar de uma intervenção para voltar, para se lhe voltar a dar a identidade que ele tinha no tempo, a identidade que ela tinha quando foi feito? Para mim, o tempo, hoje em dia, é das coisas mais complicadas que existem. As pessoas não têm tempo. Não é? Enfim, nos dias que, quando saio com o Ferreira e Alves, quando vamos, por exemplo, para Guimarães, vamos cedo, falamos das notícias do dia e da véspera, rapidamente combinamos o sítio onde vamos almoçar, que é sempre importantíssimo. Não é? E depois, eu com ele, não sei como é, mas temos tempo para estar, como em Guimarães, para fazer 9 fotografias, estivemos 4 dias. Foi. Conversamos, falamos, há depois sempre luz a mais, luz a menos, sol a mais, as sombras, portanto há sempre. A encomenda também era terrível, a encomenda era arranje-me 8 fotografias geniais, isso não existe. Uma encomenda, como é que se pode Mas ser? em 4 dias resolve-se, Como é que pode ser? As fotografias geniais vêm ao encontro de nós, não somos nós que vamos ao encontro delas. Mas a verdade... Em 4 dias. As correitas já não é mau, agora as geniais. Não era bem geniais, Fotografias geniais. eu diria mais, enfim, representativas. A verdade é que entre nós, pelo menos, temos essa coisa, temos tempo. Quando falha a fotografia, a lampreia não falha. É? Desta Nessa altura. altura comi muitas lampreias com o pai dele, muitas divertidas. Agora, esse tempo, por exemplo, que eu consigo ter com o Luís nos dias em que vamos, enfim, trabalhar, fotografar. Eu, por exemplo, hoje em dia nos projetos as pessoas não têm tempo, não têm paciência, não podem esperar, não têm tempo para esperar, não é? Quer dizer, e o clima, para mim, começa a ser verdadeiramente insuportável, não é? O tempo. Agora, tem uma parte psíquica, é diferente de pessoa para pessoa. Agora com os 80, que é tudo redondo, 2, 8, são dois círculos. O 0 desce muito mais depressa. Não, aliás, esta descrição que eu me lembrei aqui ao ver os desenhos, enfim, do projeto da casa, porque recordei muito o escritório que nós tínhamos, não é? Que era uma coisa maravilhosa, porque a gente demorava 1 hora para chegar à batalha. O escritório tinha um telefone que só falava uma pessoa de cada vez, não é? Não havia faxes, não havia ainda fotocópias, não é? As pessoas calmamente sentavam-se, trabalhavam. E depois eram horas e horas e horas de discussão dos projetos, discussão de ideias, se fosse preciso parava o escritório uma tarde inteira para discutir, depois lanchava-se, que é uma coisa. O Eduardo. Bom, e havia... Eduardo, que maravilha. Não faz mal, não faz mal. Eduardo, venha para aqui, venha para aqui. Vem aqui.
Mas olha que é muito bonito isto. Não é por ser bonito ou feio. O problema é que eu resolvi esta sala, que é difícil do ponto de vista da acústica, e de iluminação nunca se faz, que era uma galeria de fotografia, nunca se faz luz direta para as fotografias. Pois não. Portanto, o que havia é que tem uns refletores em que a luz é indireta e as luzes que estão a projetar para os painéis brancos deviam ter o dobro da potência para iluminar as fotografias. Claro. Ou não há dinheiro e ainda por cima são horríveis os projetores de plástico. Portanto, não é só o tempo, falta outro tempo também das coisas. Ao Eduardo, realmente parece que ao fim de 30 anos de colaboração encontrei uma crítica e que não era justa. Peço-lhe humildemente desculpa. Não, porque disse que lá embaixo está excepcionalmente bem iluminado. E como esta não é minha, portanto, continuo a receber o elogio. Lá em baixo foi uma alegria a luz, não é? Lá embaixo vai ver a luz. As fotografias parecem caixas de luz. Porque fui eu. Pois, este edifício também, quer dizer, foi particularmente também difícil de fotografar, não é? Mas é um edifício fantástico, uma coisa destas, é uma coisa... Eu acho que qualquer tipo de um país muito mais rico que nós, chega aqui e veja isto deve ser impossível, nem no Egito faraónico se poder fazer isto. É perfeito, isto é uma coisa extraordinária. Mas eram quantos milhares de tijolos tem isto? Uma montanha. Não sei, eu sei que a história disto foi, na altura, o engenheiro Belmiro de Azevedo tinha demolido qualquer coisa na EFANOR e, portanto, foi criticado por estar a destruir património industrial. Ele nem sabia o que era património industrial. É isso que ganha. Para ele, as máquinas eram para fazer tecidos, não era para património. Bom, e, portanto, ele chamou-me e disse, contou esta história, e disse, eu gostava de fazer uma galeria no Norte Shopping em que o tema fosse património industrial. Escolha um sítio. E eu não gostei nada dos sítios das lojas, porque era mais uma, e vi esta rampa helicoidal e disse, eu vou fazer dentro do cilindro, com um grande problema de acústica, e depois tinha conhecido a trabalhar para a Unesco uma fábrica de tijolos artesanais, da Adobe, encomendamos, mas o senhor Gaio, ao fim do mês, fez 100 tijolos, portanto, não conseguimos. E depois uma fábrica em Lamego, que só trabalha para a Inglaterra, abriu no mês de agosto e conseguiu-se fazer tudo. Muito bem, isto é excepcional. Faz este ano 20 anos, não é? Este ano faz 20 anos. Sim, é uma fábrica de tijolos em Lamego, que só trabalha para a Inglaterra. Mas isso não quer dizer que conheço as fábricas. Nem eu falei com eles pelo telefone. Ele também me Nunca dava lá lá, foi, uma foi vez por deu-me telefone. tanta lampreia, ali o Silvino, deu-me tanta lampreia que eu fui para o hospital. No dia em que morreu o irmão de Sá Carneiro, lembras-te? No dia em que morreu o irmão de Sá Carneiro. Que eu apanhei uma indigestão de lampreia em tua casa. Luís, mas esta então é quase uma obra infotografável, não é? Como está no texto do livro. Esta... É difícil de fotografar, é muito difícil. Mas tem umas ótimas fotografias, principalmente deste pé direito com o candeeiro. É uma fotografia lindíssima. Acho que sim, mas eu dou o máximo sempre que trabalho. Não consigo fazer. Dou o máximo. Às vezes dá, outras vezes não dá, mas eu dou sempre o máximo. Claro. Ainda penso em dar mais uns anos. Vamos ver. Pois foi um prazer no fim de tudo isto aparecer o Eduardo. É verdade. Eu disse que se pudesse que vim de Espanha e tenho muito gosto de estar cá. Primeiro fico contentíssimo que esta Assembleia esteja aqui a fazer perguntas interessadas na fotografia e na sua fotografia. E, portanto, como é que se diz o ditado? Que meus filhos amam, a minha boca adoça. Portanto, gostando de si, eu fico todo contente. É uma grande forma de terminar também.
Agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer aos convidados, a presença de Luís. Queria agradecer aqui ao Nuno, o entusiasmo que ele pôs nisto, Eu é que agradeço. o convite que me fez, porque se não fosse isso não estava aqui nada. Se Parabéns. não fosse o Luís, não estava aqui nada.